Eu vou conversar com uma personagem que foi importantíssima para a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. É uma pessoa que fez ao lado do presidente eleito a primeira, digamos, viagem de apresentação do governo Lula 3 no exterior. Foi a COP, né, a Conferência do Clima da ONU. Ela é uma referência aqui no Brasil e lá fora a respeito desse assunto e voltou a aparecer como nome para um eventual ministério. Claro, ela é sempre associada ao tema do meio ambiente, mas tem dito, a gente vai ver aqui o que a gente consegue arrancar dela, que pretende fazer um mandato muito forte na Câmara dos Deputados. Você já sabe de quem eu estou falando, é dela, ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, integrante do time da transição também, está aqui conosco. Marina, você me ouve bem, deputada? Estou ouvindo sim, estou ouvindo sim. Muito bem, a gente está com a deputada Marina Silva aqui. Inevitável conversar um pouco, abrir pela área que lhe é mais cômoda, e eu vou deixar o tititi da política lá para o final, porque eu sei que a senhora não gosta muito. Mas vamos fazer. Essa semana, a União Europeia aprovou ali uma nova resolução impondo severas medidas contra quem compra produtos de cadeias associadas ao desmatamento. Isso é uma sinalização muito clara de como esse grupo importante economicamente, que pode puxar outros, vai se relacionar com as questões ambientais daqui em diante. Muita expectativa por uma mega transformação na agenda que foi pautada durante o governo Bolsonaro nesse setor. Agora, a nova gestão, e a senhora sabe melhor disso do que eu, porque está atuando na transição, chega com o IBAMA sob risco de paralisação total das atividades por conta da falta de verbas. O que é prioridade e o que dá para fazer num curto espaço de tempo, Marina, para reverter a imagem de país leniente com o desmate e com queimada que o Brasil ganhou nos últimos 4 anos? A melhor forma de mudar a imagem é mudando a prática, porque se você continua com a mesma prática que destrói meio ambiente, que provoca assassinatos de ambientalistas e de comunidades indígenas, só para você ter uma ideia, foram 400 pessoas indígenas que foram assassinadas nos 4 anos de governo Bolsonaro e 71 pessoas ambientalistas que foram assassinadas também durante esses quase 4 anos de governo Bolsonaro, além do aumento descontrolado do desmatamento, dos incêndios no Pantanal, da desestruturação dos órgãos de fiscalização, de gestão e monitoramento. Temos também as ameaças o tempo todo de mudança na legislação de proteção ao meio ambiente e aos povos indígenas. Ou seja, se muda a prática, muda a imagem. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, nós não fizemos propaganda, nós agimos. E agimos com um plano de prevenção e controle do desmatamento que reduziu o desmatamento em 83% por quase uma década. Agimos criando unidades de conservação que fez com que o Brasil fosse responsável por 80% das áreas protegidas criadas no mundo de 2003 a 2005. E toda vez que se vinha, às vezes, dizer que o agronegócio brasileiro estava crescendo em função do desmatamento, eu mostrava um gráfico que era demolidor. O desmatamento caía vertiginosamente e o agronegócio crescia ali uma média de 2 ou 3%. Ou seja, meio ambiente não é incompatível com desenvolvimento, não é incompatível com o agronegócio. Muito pelo contrário, o Brasil só vai continuar sendo uma potência agrícola se continuar sendo uma potência florestal para poder ser também um país que tem abundância em recursos hídricos. Portanto, quando nós recebemos esse tipo de requerimento de que os produtos devem ser feitos com responsabilidade social e ambiental, longe de achar que isso é um problema, nós temos que trabalhar para fazer o dever de casa. Se tivesse continuado as políticas que deram certo até
quase uma década, com certeza nós não estaríamos hoje vivendo esse tipo de situação. As políticas têm que ser retomadas, é uma transição para uma agricultura de baixo carbono. É isso que se tem que fazer, o dever de casa, e incentivar a forma correta de fazer, abrir mercados para os produtos que têm rastreabilidade, que têm certificação, e uma parte do agronegócio já entendeu isso. O que nós precisamos é transformar isso em uma política pública que ganha escala. Deputada, a gente está aqui com a deputada eleita por São Paulo, Marina Silva. Marina, eu vou pedir para você a compreensão de 1 minuto contado no relógio, porque chega uma informação urgente do Peru, onde o presidente tentou dissolver o Congresso Nacional para evitar um impeachment. E o Lorival Santana, é 1 minuto mesmo, eu já volto, peço, Marina, desculpa, e já ao nosso telespectador para que fique conosco, porque a entrevista vai seguir. O Lorival Santana tem a informação de que o presidente do Peru, Pedro Castillo, acaba de ser preso. Lorival, é com você. Ele foi levado pela polícia, ele saiu nas ruas, no palácio, saiu do Palácio Presidencial, saiu caminhando na rua e foi preso pela polícia. Aí ele pediu para ser levado para a Prefeitura de Lima. A prefeitura não tem a ver com prefeitura, é uma instituição criada para preservar os direitos das pessoas. Seria mais ou menos o equivalente com uma defensoria pública, mas são os direitos constitucionais. É um prédio que tem em Lima, ele foi levado para lá e está lá em segurança, porém está detido pela polícia. A acusação é de sedição, ou seja, de tentativa de subverter a ordem do Estado Democrático de Direito. Lorival, eu já volto com você para trazer os detalhes todos. Eu vou voltar com a Marina Silva. Informação do Lorival Santana, Pedro Castillo, que tentou dar um golpe, um autogolpe, fechando o Congresso Nacional sob o risco de impeachment que se cumpriu, acaba de ser preso pela polícia peruana, acusado de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Eu volto com a Marina Silva para a gente falar dos nossos temas. Ela estava detalhando quais são as prioridades, como dá para fazer e rapidamente impor uma nova cara para o Brasil lá fora. Marina, é inevitável, diante da sua presença aqui, perguntar, né, por conta do tamanho da imagem e da associação que a sua vida e a sua trajetória tem com o trabalho pelo meio ambiente e pelos resultados que você deixou quando foi ministra do Meio Ambiente no Brasil, virando a cara desse Brasil mais ecológico, digamos, lá fora, né? É o seu rosto. Há possibilidade de, se convidada, você voltar a assumir essa pasta, ou você entende que a contribuição que poderia dar no Executivo foi dada lá atrás e que há outros caminhos para trilhar agora? Eu estou muito feliz de ter contribuído, como você mesma falou no início dessa conversa, política, programática e eleitoralmente, para que nós derrotássemos as tentativas de acabar com a nossa democracia. Ainda há pouco você trazia essa notícia, não é, de mais uma crise política envolvendo a questão democrática no Peru. É muito importante que o nosso continente seja estabilizado com suas instituições democráticas para que a gente possa seguir os nossos caminhos, resolver os nossos problemas num ambiente de segurança política, de segurança institucional e de respeito às constituições de nossos países no nosso continente. Eu tenho muita clareza do que está em jogo no Brasil, na agenda socioambiental brasileira. Foi feita uma verdadeira destruição da governança ambiental. Todos os ganhos que nós alcançamos, o Bolsonaro, em menos de 4 anos, conseguiu destruir. Eu estou participando da transição aqui com um número de colegas. Obviamente que essa escolha é uma escolha do presidente Lula. E eu tenho dito, né? Lá atrás eu dizia que estava aberta ao diálogo. Eu estou aberta ao diálogo, obviamente. Eu sei a importância do Ministério do Meio Ambiente. Eu fui senadora por 16 anos e fui ministra por 5 anos. Em 16 anos, eu consegui aprovar alguns projetos de lei. Em
5 anos e meio, nós conseguimos ser responsáveis por reduzir desmatamento de uma forma que é reconhecida no mundo inteiro, de reduzir a perda de biodiversidade. Fomos responsáveis por evitar lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. Isso foi a maior contribuição já dada até hoje por um país. Fomos responsáveis com esse trabalho de fazer com que o Brasil fosse o primeiro país em desenvolvimento a assumir metas de redução de CO2. Eu sei o tamanho da contribuição que se pode dar no Executivo quando se faz um trabalho com ética, com técnica e principalmente quando se faz um trabalho com compromisso com o presente e o futuro de um país que tem tudo para dar uma contribuição num novo modelo econômico, que junta economia com ecologia, que combate desigualdade, mas preserva as bases naturais do seu desenvolvimento. Então, é uma decisão do presidente. Eu contribuí já no primeiro turno, pude participar e te digo que estou em paz e muito tranquila, porque eu sabia o que estava em jogo. Sinto que o presidente Lula também está em paz e, obviamente, que o documento que eu entreguei para ele, com o qual ele se comprometeu naquele dia 12 de setembro, ele é muito consistente, ele é a base da atualização de políticas para enfrentar a crise ambiental. Nós sabemos o que fazer, como fazer, e o Brasil pode sim voltar a esse protagonismo. Nesse momento eu estou focada na transição e obviamente que o presidente Lula é que vai tomar a sua decisão. Eu sei o que significa o Ministério do Meio Ambiente com suas atribuições preservadas, com o IBAMA reforçado. Eu ajudei, criei o Instituto Chico Mendes, o Serviço Florestal Brasileiro, né? Criamos instituições, inclusive de monitoramento, fortalecemos as instituições de monitoramento, criamos um sistema de detecção de desmatamento em tempo real e fomos capazes de criar conceitos, né? Esses conceitos hoje eles são de todo o governo, segundo aquele programa. Eu introduzi o debate de que a política ambiental brasileira deveria ser transversal. Agora o presidente Lula diz que será uma política transversal de todo o governo. E eu me sinto muito feliz de ter dado essa contribuição. Não é individual, é de um grupo com altíssima competência que está na sociedade, está na academia, está na gestão pública e com algumas lideranças, inclusive partidárias. Gente, essa é a Marina Silva, ao seu modo, acho que isso é o mais perto que a gente consegue chegar, de que sim, as portas estão abertas para uma conversa, que ela sabe o tamanho do pepino que a gente tem. Marina, eu vou aproveitar o seu tempo ao máximo, eu vou chamar aqui direto de Brasília a Larissa Rodrigues, para que ela possa fazer a pergunta à deputada federal. Ela é o nome mais cotado no Brasil e no mundo para voltar a assumir a direção da pasta do meio ambiente no Brasil por conta da nossa, infelizmente, da nossa má fama. O Brasil, nos últimos anos, vem sendo classificado como um país leniente com a destruição do meio ambiente, em especial na Amazônia. Larissa Rodrigues, direto de Brasília, a entrevistada é sua. Boa tarde, deputada. A senhora falou dos desafios que a gente tem pela frente na questão ambiental e eu queria ver se a gente consegue colocar isso em números. Aí na equipe de transição se fala, né, que é uma terra arrasada, eu já vi até a senhora falando, a questão mesmo do orçamento para a questão ambiental. O que a gente tem de expectativa para o ano que vem e da importância também de se abrir o orçamento, né? A gente está acompanhando a tentativa de aprovar essa PEC para abrir o orçamento do ano que vem, da possibilidade, da necessidade de abrir o orçamento para a preservação ambiental como um todo. Os números, eles são terríveis, mas eu posso te dar um. Só agora em novembro, do dia 1º ao dia 16, nós tivemos um aumento do desmatamento, dos focos de queimada na Amazônia de 1.200%. Ou seja, aqueles que destruíram durante esses quase 4 anos estão querendo aproveitar os últimos dias do governo Bolsonaro, onde eles sabem que têm certeza de que ficarão impunes para continuar destruindo o patrimônio natural brasileiro. Em termos orçamentários, o orçamento para o ano que vem ainda foi feito pelo governo Bolsonaro, que não prioriza essa agenda, como não prioriza educação, saúde, direitos humanos e políticas sociais.
Então, nós estamos trabalhando com alternativas. Uma das coisas que, inclusive, eu tive, enfim, a capacidade, junto com o nosso senador Wellington, de alcançar, foi fazer uma excepcionalização para os recursos de doação. Recursos como do Fundo Amazônia e outras doações que não são recursos que vêm do contribuinte, do orçamento público, que eles não fossem contabilizados para o teto de gasto. Isso dá para o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o ICMBio, a Agência Nacional de Águas e o Serviço Florestal, um aporte de recurso adicional. Uma outra coisa que a gente vai fazer de imediato, e é um desejo do presidente Lula, é colocar em funcionamento os recursos do Fundo Amazônia que estão paralisados, né? São mais de 3 bilhões que estão ali paralisados. Quando eu estive na COP no Egito, pude ter uma interlocução qualificada com várias agências de financiamento, com a alta filantropia global, com alguns investidores que querem investir no Brasil. De sorte que nós vamos também buscar recursos para fazer frente a esse apagão de recursos. Agora tem o apagão também de recursos humanos. Muitos servidores que foram intimidados, que foram assediados, hoje será preciso recompor essas equipes de forma técnica, foram substituídos por policiais. É preciso que o IBAMA, o ICMBio e os outros órgãos passem a funcionar em consonância com aquilo que são as atribuições constitucionais desses servidores. E mais ainda, fazer com que a política passe a ser de novo transversal. Nós podemos trabalhar junto com o Ministério da Justiça, trabalhar junto com o Ministério da Defesa, desde que cada um nas suas atribuições. E podemos, com isso, otimizar recursos, como fizemos no passado. Por exemplo, o MCT é o que é responsável pelos dados de monitoramento com o INPE. Nós conseguimos criar um sistema de detecção de desmatamento em tempo real a partir de 2004, só com recursos do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia. Agora a gente pode fazer um mutirão para ampliar a nossa capacidade de monitoramento, para dar mais eficiência tanto à ação em tempo real quanto a termos uma atitude preventiva. Gente, essa é Marina Silva. Lara, eu te agradeço. Eu peço para a gente trazer a ministra de volta aqui. Opa, fui traída pelo costume, deputada. Fui traída pelo costume. A gente consegue trazer a deputada aqui por o telão? Olha aí, ó. Marina Silva, eu quero agradecer muito, desejar bom trabalho, agradecer a presença, portas abertas aqui. Volte sempre. Teremos notícias, certamente, muitas aí em breve.